Queridos amigos, queridos irmãos de ideal espírita, o nosso abraço fraterno aos companheiros do Centro Espírita Zico Horta, pelos 56 anos de fundação desta casa, e a todos aqueles que neste momento partilham conosco, deste momento de paz, de luz, de suavidade e de amor. Encontrei nesta vida alma boa e querida, doce canto da natureza mostrando sua beleza que há muito já se faz. Noites gloriosas vivi, pensando no reencontro de espíritos afastados, pela ilusão maltratados, cenas que eu mesmo vivi. Suave melodia, a perpassar nos meus ouvidos, contando em tom sereno as páginas de outrora, de alguém que foi-se embora para nunca mais voltar. Porém, hoje eu vejo que está de volta o meu amor, alento para minha dor, ombro que se fez carne na razão da existência, perdido um dia no espaço, mas do caminho do próprio passo, ressurge vitorioso no campo renovador. E agora eu reconheço, atrás dos seus olhos brilhantes, lindas contas como antes, dois rubis da lealdade, guardados pela saudade, no profundo e azul do mar. E as faces cristalinas, tangidas pela tristeza, são como pérolas finas, cultivadas nas grandes minas, no mais belo e pomposo altar. Faces que um dia beijei, no mais puro sentimento, e onde mesmo eu vi rolar as lágrimas doridas de tanto que sofridas, levadas ao desalento, no mais triste chorar. E estas mãos que eu seguro, neste tempo do futuro, são instrumentos plangentes, tocados de harmonia, em notas de sinfonia, em noites de luar. Mãos que acaricio, mãos que tocam com fervor, lindas harpas da bondade, por toda a eternidade, hão de trabalhar no amor. Assim tenho agradecido ao amigo e divino Pai, pela oportunidade, permitindo o reencontro de sublime afinidade, que até me faz chorar. E aos céus canto bem alto, até minha voz alcançar as paragens consoladoras de almas trabalhadoras dedicadas ao Senhor. Afinal, eu encontrei aquele que muito amei, meu filho, meu doce amor. Deus nos criou para o amor e nos possibilitou vivermos em família, no reduto do lar, para o reencontro com os nossos afetos, mas também para partilharmos os nossos dias e noites com os nossos antigos desafetos, com a possibilidade do reacerto, da reconciliação. Disse-nos Jesus: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E além da família, na relação social mais ampliada, nos nossos círculos sociais, profissionais, coletivos, vamos então encontrando ou reencontrando aqueles com os quais construímos laços de amor e de simpatia, ou aqueles com os quais nos desalinhamos das leis de amor, das leis de nosso Pai e Criador. A reencarnação nos coloca então diante daqueles com os quais marcamos o encontro, e tudo então está no seu devido lugar. Não há o acaso, nada acontece por acaso, nada é em vão. Então estamos nós no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, para o nosso crescimento. Tem elas uma mensagem para nós, temos nós uma mensagem para elas. A nossa convivência diária, cotidiana, faz parte então deste processo, desta caminhada. Somos companheiros de jornada, uma jornada evolutiva, ascensional. O espírito não regride, não retrograda, e embora possa marcar passo na trajetória do tempo e do espaço,
momento outro, este ou aquele, nós teremos então que prosseguir, teremos que ir adiante. A vida nos chama, a vida nos convida, o tempo dá então um sentido para a própria existência e nos faz olhar para frente, dar o primeiro passo, o segundo, mais alguns, e continuarmos caminhando. Esta então é a saga da criatura humana, a nossa história, a nossa historiografia espiritual própria, pessoal, intrapessoal, e a nossa relação com a historiografia espiritual do outro. Criados para vivermos em sociedade, seres sociáveis, nos reunimos então na família, nos núcleos sociais, nos núcleos citadinos, recreativos, profissionais, para que possamos desenvolver as nossas potencialidades. Potencialidades estas que são intelectivas ou intelectuais, potencialidades psicológicas, mentais, potencialidades emocionais, sentimentais, e aquelas que nos farão então exercitar dia a dia aquilo que temos aprendido num campo intelectivo, com o uso da razão, do bom senso e partilhando as nossas emoções, os nossos sentimentos. Assim, então, construímos a nossa vida pessoal, intrapessoal e construímos as nossas relações interpessoais. O outro vai fazendo as suas escolhas, nós fazemos as nossas. Fazemos as nossas opções, o outro faz as suas, as deles. E nós então vamos caminhando neste processo de construção de nós mesmos, enquanto os outros também se constroem. Naturalmente, cada um está num tempo e cada um tem o seu ritmo. Daí termos então que respeitar o tempo e o ritmo do outro, assim como nós temos individualmente o nosso tempo e o nosso ritmo. Aquilo que enxergamos, talvez o outro ainda não tenha enxergado, e aquilo que ele já enxergou, talvez nós não tenhamos enxergado. Esperar que o outro nos ame na condição, no grau do amor que nós dizemos oferecer a ele, sabemos nós que isso nem sempre é possível, porque o outro ama como pode, faz da maneira que sabe, fala do que está cheio o seu coração, cada um põe para fora aquilo que tem em seu espírito, a sua própria realidade pessoal, tanto quanto nós assim fazemos. Falamos do que está cheio o nosso coração. Exercitamos ou exercemos as nossas vidas conforme somos. Somos o que pensamos, somos o que falamos, somos o que sentimos. Estamos tentando desenvolver a chamada melhoria íntima, mas para isso precisamos detectar os nossos pontos nevrálgicos, os nós da alma, a chamada autoidentificação, para reconhecermos então aquilo que em nós ainda não se transformou em virtudes, os chamados defeitos, né? Aquilo que nós ainda é um erro, um percalço a ser vencido, um obstáculo a ser transposto, uma sombra a ser diluída, para que se faça a luz. Quando a luz se faz, quando nós então enxergamos, quando nós despertamos para estas novas verdades, quando se instala em nós então o conhecimento daquilo que antes estava desconhecido, e quando nós nos inteiramos da importância da vida, do viver cada dia, do levantar-se a cada manhã e da sequência do dia, da sequência das horas que nos levarão até a noite, nesta caminhada de luz, de paz, tanto quanto nós assim o desejemos. Mas também poderá ser uma caminhada ainda difícil, de percalços, de lutas, de enfrentamentos, que fazem parte do crescimento. Mas se nós resistimos à evolução, se nós resistimos à mudança, a movermos os chamados paradigmas, porque os paradigmas, os comportamentos, aquilo que temos dentro de nós, são sinais daquilo que fomos outrora e daquilo que temos sido hoje.
Temos internamente, no nosso inconsciente, as marcas daquilo que vivenciamos outrora, em outras existências. E vamos então palmilhando os nossos caminhos conforme aquilo que somos. E quando então detectamos esses pontos ainda existentes em nós e que precisam ser movidos, ou seja, os paradigmas que devem ser movidos e não devem permanecer paralisados, a mudança de pensamento, a mudança de comportamento, a mudança de ótica, de visualização da vida, para que possamos crescer. Aqueles que se decidem ou que insistem em permanecer parados, inertes, que dizem que não irão mudar, porque são sempre assim, estarão então abrindo mão do seu projeto de evolução. Naturalmente, dia chegará que terão que mudar. A vida nos leva pelo amor ou pela dor, como se costuma dizer. Então é nesta caminhada, neste caminho de progresso, que nós vamos nos encontrando, reencontrando, mas ainda desencontrando algumas vezes. Quando abrimos mão do acerto com outro, quando deixamos para lá, quando deixamos para outro dia, quando postergamos o momento do nosso acerto, estamos abrindo mão disto. E os Espíritos responderam a Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, que agindo assim, muitos de nós poderíamos ser considerados no plano espiritual, quando nosso retorno após o desencarne, como suicidas morais, que não atentaram contra a sua vida física, porque não se mataram fisicamente falando, mas mataram as oportunidades que tinham de crescimento. Mataram as possibilidades, as circunstâncias que foram criadas pela própria vida, pela providência divina, para que nós nos acertássemos. Como se costuma dizer, o universo conspira a nosso favor. Na verdade, é a providência divina, a misericórdia do Pai, que nos possibilita sempre o crescimento, a paz, a luz, a esperança, o otimismo, a fé. Nós somos criados para isto, criados para a vitória, para o amor, para a felicidade. Mas teimosamente insistimos em ser este ser que não mais queremos ser. Paulo de Tarso, mesmo após a sua transformação, a chamada conversão da estrada de Damasco, ainda retomando o seu processo de crescimento e despertamento, buscando tornar-se uma pessoa melhor, não mais aquele perseguidor implacável dos cristãos, mas aquele agora que havia feito o seu encontro com Cristo, seu encontro com Jesus, e que poderia e deveria então melhorar no seu jeito de ser, a sua maneira de se comportar, chegou a dizer: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não mais quero, este assim eu ainda faço. A dualidade existencial. A busca pelo certo, mas muitas vezes nos perdemos ainda em atitudes errôneas. A luta entre a guerra e a paz, a sombra e a luz, o bem e o mal. Nós vivemos este processo dicotômico, não só conosco, mas também na relação com o outro. Queremos fazer isto ou aquilo, mas algo ainda nos atrapalha, nos impede, e que são sentimentos que têm a sua origem nas chamadas duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. E vamos então deixando imperar em nós o rancor, o ressentimento, a mágoa, o não perdão, a ira, a raiva, o melindre, os ciúmes, que Joana de Ângeles, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, chama de sentimentos que se agigantam, ou os sentimentos gigantes dentro do ser. Nós pensamos não mais tê-los, mas eles continuam existindo, e se nós assim deixamos, eles vão se agigantando dentro de nós. Um querido amigo, certa feita, nos disse que, procurando fazer uma autoavaliação, uma viagem para dentro de si mesmo, a fim de reconhecer a sua própria realidade pessoal, intrapessoal, deparou-se com alguns dinossauros que ainda não haviam sido extintos. Os dinossauros da alma, que nos trazem dores, que rugem dentro de nós e que nos representam aqueles seres primitivos ou medievais existentes em o nosso inconsciente, na nossa formação própria. Joana de Ângeles, num outro livro, chega a dizer que nós, criaturas humanas, somos recém-saídas das cavernas. Temos então embutidos em nós variados pontos
do nosso primitivismo, da história antiga, da história medieval, que são os chamados arquétipos humanos, as marcas, os sinais profundos de quem fomos, o que falamos, o que pensamos, o que fizemos. E tudo isso nos influencia. O nosso inconsciente nos influencia, porque é a nossa natureza própria, aquilo que temos, o nosso baú de recordações, o nosso álbum de fotos, muitas delas ainda em preto e branco. Então nós fomos criados para amor, para a felicidade, vivemos em sociedade para este momento do acerto, para que possamos ajudar o outro possa nos ajudar e cresçamos coletivamente, mutuamente. Mas este é um exercício constante. Então, estar na família, estar numa relação de vizinhança, estar num grupo social, recreativo, mesmo um grupo religioso, de uma casa espírita, de uma igreja, de um templo, de qualquer religião, nós estamos tendo contato também com aqueles nossos irmãos que nos ajudam a crescer. E dentro do templo, da casa espírita, nós então formamos esses laços de fraternidade como verdadeiros exercícios para o relacionamento social, em particular o relacionamento em família e nos demais grupos que nós participamos. Então assim vai se fazendo a nossa vida. Cada dia é um momento importante. Quando despertamos a cada manhã, é como se estivéssemos recontratando com a vida. É um novo dia, cheio de oportunidades, chances que a providência divina nos dá para que façamos uma nova fala, para que tenhamos um novo pensamento, para que nos comportemos diferentemente daquilo que fizemos até hoje. Então é uma relembrança deste passado atual, deste passado, dessa nossa encarnação, do nosso nascimento até agora, para uma revisão dos nossos valores, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Se não temos condições de lembrar o nosso passado distante, nosso passado, lá do pretérito, das vidas, podemos nos analisar hoje pelas nossas tendências. As tendências de como temos sido hoje, de como reagimos, agimos ou reagimos hoje. Então este estudo é importante, o conhecimento de si mesmo, para que possamos identificar esses pontos a serem modificados. Então quando compreendemos a necessidade de mudar para conosco mesmo, para com o outro, diante da vida do mundo, dando novas respostas ao mundo, trazendo novas respostas a nós mesmos, nós então compreendemos essa necessidade de mudar. Compreendendo essa necessidade de mudar, nós precisamos nos encher de boa vontade, mas não basta simplesmente a boa vontade. É preciso boa vontade, é preciso esforço, é preciso perseverança. Quem diz isso é Martins Peralva, no livro Pensamento de Emmanuel, no capítulo Evolução. Compreendendo a necessidade de mudar, nós precisamos aliar a isto, juntar a isto, a boa vontade, o esforço e a perseverança. Um esforço continuado, daquele que tenta não só uma vez, duas, três, mas continua tentando. Diz Rudyard Kipling no seu poema If, tentar mais uma vez após 1000 tentativas fracassadas. Então, um esforço continuado. Começamos o nosso dia, nos reconectamos com a vida, por assim dizer, fazemos um recontrato, dizemos criaturas melhores e temos o dia todo para isto até o anoitecer. Conforme nos ensinava e nos ensina, Santo Agostinho, à noite, fazendo então uma avaliação do que falamos, do que pensamos, de como nos comportamos com o outro, quais foram os comportamentos do outro para conosco e como nós reagimos mediante o comportamento do outro, porque muitas vezes nós também nos deixamos pautar a nossa vida, as nossas vidas pela conduta do outro. Então não podemos abrir mão dos princípios, dos valores que já temos, da maneira que acreditamos, simplesmente porque o outro age ou reage desta ou daquela forma. Ele tem o direito para isso, mas eu responderei por aquilo que eu tenho pensado, por aquilo que eu tenho falado, por aquilo que eu tenho agido ou reagido no mundo. Então assim nós vamos crescendo, vamos nos conhecendo, vamos identificando em nós esses pontos a serem modificados, os paradigmas a serem movidos, cuidando daqueles que estão paralisados, onde nós nos escravizamos diante de atitudes que vão nos algemando em situações de sofrimento.
Quantas vezes sofremos diante daquilo que temos feito, mas continuamos assim. Então é preciso olhar para novos horizontes. É preciso então acreditar nesta imortalidade, na reencarnação, como dois princípios básicos, dos 5 princípios básicos que o Espiritismo tem: crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade das existências e na pluralidade dos mundos habitados. Então a imortalidade da alma e a reencarnação como dois pilares básicos do nosso projeto reencarnatório, do nosso projeto de vida. Nós somos um projeto divino, um projeto individual e um projeto coletivo. Então nós precisamos também desenvolver estratégias para continuarmos a nossa caminhada. Conhecermos, fazendo um diagnóstico, daquilo que tem sido as nossas vidas, onde queremos mudar e qual a metodologia, como mudar o nosso comportamento, como sistematicamente conseguir fazer esta mudança e exercendo então, diante disto, não só o esforço, mas a perseverança, continuando, tentando mais uma vez, tentando amanhã de novo, tentando mais uma vez ao longo do nosso caminhar. E aí diz Martins Peralva, neste mesmo capítulo, Evolução, do livro Pensamento de Emmanuel, que compreendendo a necessidade de mudar, juntando a isto a boa vontade, o esforço, a perseverança, é preciso estabilizar a mudança. Não pode ser uma mudança circunstancial, condicional. Ah, se o outro fizer isso, eu vou fazer aquilo. Mas se ele agir desta forma comigo, eu vou agir desta forma. Então nós criamos um caminho, criamos um processo metodológico, sistemático do nosso viver, das nossas escolhas, das nossas opções. Fazemos força, nos enchemos dessa boa vontade, nos esforçamos, perseveramos e vamos adiante. O que o outro fizer, algumas vezes, pode nos incomodar. Mas nós não podemos abrir mão daquilo que já aprendemos, do que nos conscientizamos acerca da vida. Quando nós mudamos o nosso comportamento, porque o outro agiu desta ou daquela forma, nós estamos permitindo que o outro, então, paute a nossa vida e, na verdade, ele que acaba ditando o nosso comportamento. Mas quem responderá pelo meu comportamento, pelo nosso comportamento, sou eu, somos nós mesmos. Então esta vida social que nos coloca junto de irmãos nossos, familiares, amigos, conhecidos, colegas de profissão, companheiros de uma jornada religiosa, estamos todos neste barco, o barco da vida. Representamos a humanidade terrena neste momento. Uma humanidade terrena que se prepara para o processo de mudança, na verdade já está em mudança. Nos preparamos para entender as mudanças que estão ocorrendo, para entender todo este processo que parece conflituoso, que parece para alguns ser o fim, mas é o fim de um tempo de provas e expiações para que se instale na Terra um tempo de regeneração. Então nós vamos nos regenerando aos poucos, a Terra vai recebendo espíritos amorosos, bondosos, que vão nos ajudar nesse processo, da melhoria da educação, do processo psicológico, do entendimento das nossas emoções, da busca de soluções para problemas dantes que nos pareciam insolucionáveis. Então nós estamos tentando ou nos preparando para viver este novo tempo. Daí então vivemos em sociedade, daí a importância que temos no mundo, na vida do outro, tanto quanto o outro também tem uma importância na nossa vida, para que nós possamos entender a razão de estarmos vivos. Criados um dia por Deus, jamais deixaremos de existir. E esta nossa existência, embora algumas vezes nos pareça trazer dores, situações complicadas, difíceis de serem vividas, é preciso ter coragem, diz os Espíritos, a coragem moral de viver os dias e as noites, certos de que Deus, nosso Pai, nos ama, não nos deixe e jamais nos deixará sozinhos. Enviou seu Filho amado, Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso amigo, para nos embalar em cantigas suaves de paz. Temos ao nosso lado anjos de guarda, espíritos protetores, amorosos benfeitores que nos estimulam, nos ajudam, nos inspiram, estão ao nosso lado, favorecendo-nos este entendimento de que é preciso viver, é preciso conviver, é preciso saber viver, saber conviver,
E é preciso então criar estes laços de simpatia quando os laços ainda são de antipatia. É preciso transformar os desafetos em afetos. É preciso transformar os inimigos em amigos, os amigos em irmãos. E assim formaremos a grande família universal, construindo na terra, implantando na terra um novo mundo de amor. A lei do Pai se instalando entre as criaturas humanas na terra e a nossa colaboração para com as leis gerais que regem o universo, tornando-nos co-criadores com nosso Pai. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos envolva neste clima de esperança, de otimismo e de fé. Avancemos, prossigamos, queridos. Jesus nos disse: tende coragem, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós haveremos também de vencer. Mantenhamos a paz, a esperança, o bom ânimo e a fé. Que Deus abençoe a todos. Muita paz.